Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui falando em finanças. Mais uma vez estamos a postos para começar mais uma arena das opções, galera. Vocês são nossos convidados aqui. Logo, logo os gladiadores vão chegando por aqui. Meu amigo Rafael Nobre, nosso amigo também Wellington Teodoro e o craque das operações aqui também, a seco como eu, Vinícius Moraes. Logo, logo tá chegando aqui do Opções em 3D. Nós tivemos um pequeno imprevisto aí, um atraso bem rapidinho de 5 minutinhos, mas meus amigos já estão chegando aqui, galera. Ó, já tem aqui pedido de participação do nosso pra gente entrar aí. Eu já vou autorizando vocês vão entrando e a gente vai trocar uma ideia aí bem bacana. Vou falar um pouco aí. Chegou o homem do Pará, o cara que tá lá no norte. Aqui temos aqui a nossa live é internacional, já logo será internacional, né? Mas hoje está transnacional. Galera, vamos trabalhando aí, galera, para poder dar o like aí, curtir, enviar para os amigos também aí esse link para que todo mundo possa acessar e participar conosco dessa live aí, que a porrada come solta aqui, com o maior respeito do mundo. O cara vem já quase... Eu pensei que tava de kimono, irmão. Se vier de kimono, a gente vai botar uma luva aqui já pra gente bater um fight aqui. O homem da asa... Eu tô voltando, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Dá boa noite aí, pessoal. Aí, fala com a galera aí. Fica à vontade. Tá de kimono, pessoal, mas boa noite. Tá meio ainda, meia asa. Não, mas vai voltar, eu vou voltar. Eu tô, ó, a fisioterapia, voltei pra academia, eu tô bombando, cara. Eu tô uma máquina de guerra já de novo. Casca grossa. É isso aí, é o famoso Brookwing. O cara que gosta de fazer o Brookwing, o cara já quebra logo a asa para dizer que é Brookwing na veia, o homem do Brookwing, isso aí. Aí, galera, ó, já tem gente aqui polemizando. O Joaquim já tá mandando aqui, perguntando se RB agora vai. Eu acho que vai para o buraco. Vai. Melhor. O que vocês acham aí, galera? Já querem dar uma palhinha aí de RB? O porão tem fundo, né? Não tem fundo, jamais. Eu, particularmente, neste momento, até tô curtindo bastante. Hoje eu até comentei com o Nobre aí, acabei fazendo um day trade no papel aí. Hoje aconteceu algo que eu comentei na mentoria aqui com os alunos, que nunca tinha acontecido. Eu consegui comprar no leilão e vender no leilão. Fantástico. Eu fiz um day trade de leilão, isso foi algo inédito para mim. Abriu o leilão, pegou a compra, e aí quando abriu o leilão, entrou em leilão de novo, quando abriu o leilão, a venda saiu. E aí, para mim, IRB, nesse sentido, como qualquer outra porcaria por aí, serve para caramba. Sensacional. Aí tá chegando a primeira dama nova aí também, ó. Seja bem-vinda aí, dona Aline. Já veio vigiar o homem aí, né? Aí, e a tua Vale, pô, quase 4% de alta, hein? Pois é, aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui o nosso... na hora. Deixa eu botar o Vinição aqui para dentro também pra gente começar a trocar uma ideia aí, a pancada comer. Mas 4% foi bonito, hein? Ó, o Juan tá até falando aqui, ó. O Diogo tá o miolo da borboleta, no meio é parrudo. É isso aí, ó. A borboleta já tem trocentas lá em Vale. Lá, já. Ó, o Lucião chegando aí também. Vamos dar aí uma boa noite para toda a turma. Galera, não se esquece de vir aqui, clicar do ladinho do ao vivo. É responsabilidade de vocês clicar e seguir cada um dos integrantes dessa grande festa que nós fazemos aqui das opções. E se você não seguir qualquer um de nós aqui, se tiver IRB, vai no 12 centavos amanhã, e se tiver Vale, vai cair por 45. É essa a minha profecia, tá bom? Brincadeira, galera. Então, segue aí. Fazer uma observação aqui. Semana passada a gente comentou de IRB, um terço dos papéis estavam em BTC. Então, a gente já estava imaginando a correção. Mas algo extraordinário aconteceu aí com a volatilidade. Eu nunca tinha visto isso, né? Uma vol deste nível, tá? Eu tenho aqui alguns mentorados que conseguiram pegar a venda de put quando abriu abaixo de 1,10, eu acho, alguma coisa assim. Estava pagando 29%. Nossa, eita, fantástico. Isso é parece criptoativo.
Criptoativo. É cripto, isso é cripto. Pode ser, mas na questão especulativa, também a gente comentou semana passada aqui daquele dinheirinho da pinga, né? Então, quando você está falando aí de um percentual bem pequenininho, colocar um dinheirinho no bolso fácil desse aí, vai super bem, né? Nós não estamos falando aqui dos aspectos fundamentalistas, nós estamos falando de deslocamento de preço. E parece que a taxa de aluguel aí foi para 260% ao ano. Então, eu achei que era erro. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que era um erro. Eu olhei assim, como assim? Então, para quem pegou a R$ 1 aí e conseguir manter com essa taxa pelo menos aí se conseguisse manter essa taxa pelo menos durante uns 6 meses aí, zero coxa. Então, parabéns. Sensacional. Eu, na aula ao vivo, eu estava inocente hoje lá na minha live. Galera, estava 60% o BTC, deve estar uns 80, 90. Quando eu abri 290 ali, quase também tive um salto na cadeira. E aí, Vinícius, como é que tá, irmão? Chegou por aí agora, aí tá mais caladinho, tá rouco. A gente sabe que você tá com a voz meio faia, mas tá honrando aí o compromisso de sair no braço aí com a gente aqui na nossa arena. Seja bem-vindo, brother. Fala, rapaziada, boa noite. Já tô me recuperando ainda, né? Minha voz tá meio fanha, sei lá o quê, mas tô voltando. Era mais para não ficar muito tempo sem dar um oi pra galera aí. Boa noite. Concordo aí com essa relação de IRB. Eu também tava bem pessimista, mas essa voltada que deu hoje no papel, assim, achei bem interessante. Eu tinha vendido algumas puts também, mas meramente especulativa, algo do tipo, vi realmente que o prêmio tava absurdo. E aquilo, né? Tá 1, pode ir no máximo vai 0. Então, falei, vou vender porque eu acho que a simetria tá boa. Mas, assim, a ponto de vista, no ponto fundamentalista, ainda não tem um horizonte muito. Ainda tá muito nebuloso, né? Essa questão da ordem de compra ali no R$1, né? Fixada e tal. Depois, acho que o mercado trouxe a cotação para esse valor justamente por causa disso, né? Pelo menos era o que eu entendi. Aí, do ponto de vista fundamentalista, ainda não consegui entender, não. Mas eu, por exemplo, acho que a gente vai falar um pouco de LIPS hoje, né? Eu tenho uma LIPS de IRB, que, se eu não me engano, o strike é R$4. Tá bem longe. Mas é uma coisa que eu comprei antes desse burburinho todo, né? E já era uma coisa, era mais uma das apostas que eu tenho. Então, acho bem interessante a gente usar a IRB como um modelo aí para falar um pouco das opções longas. Sem dúvida, show de bola. Galera, hoje, assim, a IRB, inclusive, ressaltando aqui, antes da gente comentar, até para dar um abraço aí pro Bruno Valente, trader, fera lá, direto de Washington, aí dos Estados Unidos. Nossa live, falei que estava internacional aí, ó. Os caras fera demais aí. Muita gente aí participando e prestigiando a gente. Agradeço bastante a audiência de todos. Eu estava comentando mais cedo, galera, e até fiz lá na live, que a IRB está excelente para conhecimento, para didática, para testar posições que muitas vezes não conhece. Então, eu montei lá uma THL, por exemplo, ali de IRB, pagando 5 centavos, só para a galera entender a dinâmica do movimento. Então, assim, se você tá com pouco capital, tá entrando agora, tá começando a conhecer operações, IRB tem bastante strike, assim, para você testar e entender. Então, acho que faz sentido, às vezes, entrar só pelo educacional, né? Não é nem pela questão do fundamento, para ganhar muito dinheiro, não. Mas, de repente, uma estrutura que em outro papel poderia custar muito mais caro, de repente, você consegue aproveitar a volatilidade aí e conseguir, de repente, até fazer um troco aprendendo, né? Aprendendo um pouco a operar um ativo que na casa de R$1 aí é bem interessante, né? Vocês acham? Concordam com essa dinâmica aí? Concordo plenamente, e se você olhar a liquidez está absurda, né? Então, assim, é bom para o cara aprender um ativo que tem boa liquidez, porque a gente que trade opções bastante tempo, e no Brasil, né, principalmente, a gente sabe que a liquidez é um problema muito sério e ele não vai ter esse problema, né? Então, para aprender, eu concordo plenamente. Acho que é um ativo barato, tá bem negociado, tá bem líquido, então para aprender tá ótimo. Por mais que tenha alguma distorção em termos de volatilidade, né, pessoal, em condições normais não pagaríamos ou receberíamos esse prêmio, como bem falou o Wellington, bem acima da média do mercado, mas faz todo sentido você, de repente, testar uma estruturinha ou outra que você esteja aprendendo, sendo que você vai perder muito pouco, e se ganhar tem uma boa possibilidade de lucro, né? Galera, falando então aí de LIPS, que é o nosso tema hoje aí, basicamente, da nossa live, explica pra gente aí, Rafa,
você que é o fera, o craque das estruturadas aqui, o que seria aí, ou para que, qual a serventia melhor de uma elipse aí, que são as opções mais longas, né? Como que você utiliza geralmente no teu operacional aí? Conta pra galera. As LIPs, elas são, para o pessoal que está assistindo, chegando agora, são opções longas, opções com vencimento futuro, muito futuro, né? Geralmente ali 1 ano, 2 anos, 6 meses. Bom, aqui na Bolsa Brasileira, o máximo que a gente consegue lançar é 25 meses, né? Mas eu acho que eu sou o único aqui da galera que usa de outra forma. Eu até estava discutindo, trocando uma ideia agora no direct, aí tem um camarada que está assistindo, que o cara, a gente troca ideia direto, aí o Juan direito, sobre as diferenças, né, principais diferenças da escola americana e da escola europeia. A escola europeia é o tipo de operação que eu faço, né, é a escola que eu aprendi e sigo. Eu acho que os 3 amigos aí são mais representados pela escola americana, né, pelo jeito de operar, mas não tem certo e errado. Geralmente eu enxergo a opção longa pelo poder de cobertura que ela dá, porque uma opção longa dentro do dinheiro, ela cobre praticamente igual ao ativo, né? Então, e quando está falando de dinheiro, jeito de travar, então eu geralmente estruturo utilizando opções longas, né? Eu não gosto de pagar por ela, eu gosto de montar uma estrutura que vai financiar a opção longa, de modo que eu possa montar uma estrutura temporal, uma estrutura que eu possa ganhar e ter muitas possibilidades de manejo ao longo do tempo. Eu enxergo dessa forma. E eu acho também que a forma de operar do Vinícius, do Diogo, o cara comprar uma LIPS para fazer um trade é uma coisa muito inteligente. É uma coisa muito inteligente, porque embora ela sofra essa ação do tempo, é muito menor, a ação do tempo é muito mais forte quando a opção está perto do vencimento. Quando ela está longe, ela tem um valor muito forte, ainda o Teta não age tão forte sobre ela. Em compensação, se tem uma valorização, um movimento do ativo, ela sente muito. Então, isso é muito bacana, né? Exatamente, perfeito. Quer falar um pouquinho, Wellington? Fala aí como que você enxerga as operações com a LIPS aí, como que você usa no teu operacional aí. Legal. Eu concordo plenamente com o Rafa aí, principalmente para quem utiliza o modelo de Black in Shows, né? Que nós estamos acostumados aqui não a usar, mas o mercado utiliza muito. E nós sabemos aí que o modelo tem uma falha aí na curva da vol, né? Em tese, né? Não discutir isso aqui que é um pouco técnico no momento, mas então quanto mais longa faz mais sentido do que realmente curta, né? Até para quem não gosta de comprar seco, quando você está falando de operações mais longas, faz realmente muito sentido, né? Pelo menos matematicamente falando, vale muito a pena. Nos Estados Unidos, pelo menos a literatura considera LIPS de opções acima de 1 ano, né? No Brasil, nós temos aqui uma limitação realmente um pouco mais clara, mas lá fora é a meca. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a meca das opções aí, opções longas lá é o que mais tem e praticamente todo o papel, a liquidez é absurda, então realmente é bem interessante. Em que sentido eu gosto de utilizar? Eu gosto muito de casar as LIPS com a questão fundamentalista. Tá? Quando eu vejo o fundamento no papel e não quero entrar, né, com caixa no papel, eu faço isso. Né? Em que sentido? Por exemplo, eu vou dar nome aqui, mas nós já vamos fazer aqui o nosso disclaimer, tá? Porque nós estamos comentando caráter educacional e estamos trocando uma ideia. Nós tivemos aí o IPO ano passado, 1 ano de IPO de Raizen, tá? Raiz 4, que é um ativo que eu gosto muito, baseado... Entrou pro grifo agora, né? Essa semana. Fundamentos, tá? Baseado em seus fundamentos, uma açúcar alcooleira aí de alto nível, a 4ª maior empresa do país, tá? Nós temos uma questão de conversibilidade da commodity aí, que é muito interessante. Ela pode produzir ora açúcar, ora álcool, estocar açúcar, que não é uma commodity tão perecível quanto a gente imagina. Então, baseado nisso, baseado nos números que nós temos anteriormente, eu acho bem interessante. Adquiriu aí a concorrente também recentemente. Enfim, é um case para todo mundo poder ficar atento na questão dos estudos. Mas o IPO veio muito precificado, né? Foi o maior IPO, se eu não me engano, da América Latina. E aí veio fora da curva, né? 7 e pouco lá, e o mercado, obviamente, já corrigiu, tá? Então, neste momento, né, vamos supor aí uma margem que as pessoas gostam de colocar na sua carteira. Né, isso é uma particularidade minha, nenhum ativo da minha carteira ultrapassa 15%.
Então, se eu tivesse disposto a comprar aí 5 a 10% do ativo na minha carteira, eu não faria isso através das ações, né? Eu poderia fazer isso através da LIPS. Pô, por que, Wellington? Porque o dispêndio de capital é bem menor e eu posso testar isso com o menor capital no tempo, né? E se tudo der certo e a ação daqui, de repente, 2 anos realmente se valorizar, eu posso ter aí eu posso entrar e exercer a minha tese e ainda posso até fazer um dinheirinho no meio do caminho. Eu acho esse modelo muito, muito interessante para esse tipo de composição de portfólio. Show de bola. Vinicião, manda aí o bala aí, fala como tu opera aí, o que você acha que é melhor operar aí com o LEPS, o que é o maior benefício desse ativo para você? Eu concordo com tudo que foi falado aí. Também concordo com a parte de, para mim, né, a LIPS está muito mais voltada a uma análise fundamentalista do que uma análise técnica, tá? Uma análise gráfica, no caso. Por mais que eu considere o preço, como eu falei em outras lives, o preço para mim é importante. Então, quando eu vou me posicionar numa LIPS, aí eu estou falando de qual especificamente, eu quero comprar barato para vender caro, por mais que seja uma boa empresa, um bom case, é interessante você comprar barato, tá? Então, no caso das LIPS em específico, eu gosto de fazer essa análise gráfica, mas também análise fundamentalista. E aí, a análise fundamentalista básica ali, olhar um ou outro indicador, preço por lucro, ROI, EBITDA e tal, simplesmente para dar uma olhada se o ativo está caro ou não do ponto de vista fundamentalista, né? Não sou especialista nisso, mas eu acho que você bate o olho em um ou outro indicador, você sabe que aquilo representa, né, o patamar de preço que o ativo está. E aí, depois disso, eu concordo plenamente com o que o Wellington falou. Então, assim, a minha ideia, por exemplo, de LIPS, quando você vai se posicionar no ativo, né, no mercado à vista, isso demanda um capital muito maior do que nas opções. E aí você pode pensar nisso, inclusive, qual é a sua máxima perda, seu stop no mercado à vista? É o quanto você pode gastar nessa LIPS. Então, se você não tem algum tipo de dificuldade no controle, no gerenciamento de risco, eu entendo muito nisso. Então, Petrobras estava 20, eu gostava dela porque achava que ela ia 40, mas eu não queria comprar mil ações e gastar 20 mil, deixar 20 mil alocado ali, né? Mas eu aceitaria, se a Petrobras caísse para 15, eu aceitaria esse stop numa boa, né? Então seria ali 5 mil de stop. Então eu pego 5 mil e compro uma LIPS de Petrobras para daqui a um ano e meio, 2 anos. Eu acho bem racional e bem tranquilo de você entender. Concordo com o que o Nobre falou, assim, eu aprendi muito sobre LIPS porque eu venho da escola americana. Tudo que eu aprendi sobre opções é no mercado americano, né? Eu inclusive, comecei a operar Brasil e Estados Unidos junto. Então, assim, todos os livros que eu li, quase todos são da escola americana. E é o que o pessoal falou, né? Em questão de liquidez, lá não existe comparação. Então, por isso, esse mercado ele faz muito mais sentido, né? E aí entra a questão também da precificação de uma opção, né? Como o Wellington falou, a questão de você precificar o valor teórico de uma opção longa é muito mais complicado do que de uma opção curta e da curva da volatilidade e a fórmula do Black-Scholes. Então, assim, do mesmo jeito, por isso também é possível você encontrar bons negócios. Talvez não vai ser na hora que você vai olhar, mas você ter uma ideia de um preço teórico e aí brincar nesse range, obviamente você dá uma margem e agredir o book de uma forma que compre barato, né? Independente desse o barato nesse preço teórico, né? Em comparação a esse preço teórico, faz muito sentido. Então, assim, é o que eu fiz e foi o que deu muito certo. Mas, por exemplo, como está muito vinculado à análise fundamentalista, pode ser que o momento de mercado não seja mais o mesmo, entendeu? Então, assim, uma coisa é você montar uma posição long em call, que você demanda uma valorização de um ativo, no patamar de um Bovespa tal, num patamar de macroeconomia tal. Outra coisa é uma outra realidade, né? Então, isso inclusive, é um dos pontos que eu acho muito importante. Então, ter essa análise fundamentalista, e principalmente se você está comprando call longa, ter essa ideia de macroeconomia também. Porque se os sinais começam a se deteriorar, né? Se começam a piorar, pode ser que você acerte a sua tese, realmente seja uma boa empresa. Mas pode ser que 1 ano, 2 anos seja pouco para chegar naquele teu valor de strike ali.
Exatamente, sensacional, galera. Aí, ó, excelentes posições dos nossos gladiadores aí, cada um com uma visão um pouco diferenciada e vem de encontro com aquilo que a gente sempre repete aqui, né? Não tem estratégia certa ou errada, galera. Aqui a gente não... O combate, a ideia do conflito aqui é pura e mera brincadeira pra gente zoar, faz parte da zoação, igual futebol, né? O cara vai, o outro torce pro outro time, dá aquela zoada no final de semana, é gostoso, mas a gente sempre importa aqui é colocar o teu dinheiro, o lucro no bolso, e é isso que tem que te fazer satisfeito, né? Eu vou até aproveitar, já que a gente está falando que, de fato, realmente, as opções, as famosas LIPs aí, são muito mais utilizadas no mercado americano com esse viés especulativo. O Rafa já falou aqui que no mercado europeu tem mais um viés de proteção, de garantia para as demais operações que estão abertas no seu portfólio. Falar aí que o Bruno Valente aí, lá direto de Washington, está dizendo para a gente que o pré-market está up por lá no mercado americano e que pode dar um bump aqui para a gente amanhã. Vamos aí observar se realmente o mercado vai se satisfazer aí. Chegando também aí o Fernando Kling, aí também, um cara fera aí, grande craque também das opções. Estamos aí com a gente muito forte aí, a live realmente está muito pesada. Galera, eu vou falar um pouquinho então, já que os meus amigos já comentaram, eu vou falar um pouquinho de como eu trabalho as opções mais longas e eu penso sempre na relação risco-retorno, né? A gente sempre tem isso muito claro na nossa decisão aqui, na nossa tomada de decisão, onde a gente vai sempre tentar gastar o mínimo possível buscando o maior retorno potencial. Exatamente por isso a gente acaba, eu acredito que o Vini aqui temos mais afinidade em operacional no sentido de operações até de débito, né, mais comprado às vezes na posição não só de compra seco, mas principalmente operações de trava de débito, buscando aí aproveitar o direcional. E aí eu quero dar dois destaques para vocês, né? Como você pode operar de forma dual, né, com as opções mais longas, né? Isso já é também um pouco da escola do mestre Rafa aí, né? A gente vai sempre tentar operar dual, comprando essas opções bem dentro do dinheiro, tanto a de compra quanto a de venda, tanto a call quanto a put, de maneira que, eu vou deixar você falar, Wellington, só concluir o raciocínio aqui. Quer falar? Não, é para que você utilize esse raciocínio para responder uma pergunta ali, que alguém perguntou o delta da ITM, nesse caso. Ah, tá. Beleza, bom, foi o Luciano aqui, ó, fala, Lu, beleza? Então é o seguinte, ó, o delta da ITM, na minha leitura, eu sempre vou tentar um delta mais próximo do 1 possível, né? Se for o delta 1, melhor. É lógico que quanto maior for o delta, e lembrando que o delta 1 é o máximo, né? Não dá para ter delta acima de 1, porque o delta 1 é o delta puro, é o delta do ativo, né? Um ativo, uma ação, ela tem um delta 1, ou seja, uma opção dentro do dinheiro com o mesmo delta da ação, ela vai ter uma variação exatamente correlacionada com o ativo. Se o ativo subir 1 centavo, essa opção também, em teoria, deveria subir 1 centavo. E a gente faz isso por quê? Para justamente resguardar o processo de aproveitar o movimento direcional do ativo, né? É assim que eu geralmente me posiciono e também para aumentar aí a cobertura, no caso, os lançamentos cobertos, que daí eu quero também aproveitar esse raciocínio da questão de ser dual nessas operações para resgatar uma pergunta que foi feita lá no início. Na verdade, não é uma pergunta, uma colocação feita pelo Juan Direito aí, falando que a put e a call da IRB estavam desvalorizando. Eu chamei muita atenção sobre isso na sexta-feira, porque o ativo estava caindo 10% e a call também, a call e a put desvalorizando muito, as duas. Isso se dá por um efeito, logicamente, de volatilidade, e é claro que eu estava até comentando em relação, hoje não foi o caso tanto, mas na sexta-feira foi muito isso. E eu estava comentando o seguinte, galera, quando o cara tem muita ação descoberto no mercado, né? A gente viu que está subindo o BTC, não por acaso, e tem muitas ações alugadas, muita gente operando a descoberto em RB. E aí eu fiz assim um raciocínio bem básico com a galera que está começando. Quando o cara vende a put, o que ele quer fazer, geralmente, né? O cara que vende a put, ele quer comprar o ativo mais barato ou ficar com a taxa, certo? Se
perde a procura cai, é sempre a relação de oferta-demanda que vai reger as operações econômicas, né? Então, se cai a procura pelo ativo, naturalmente você vai ser obrigado a baixar o teu preço, né? E se o cara que está vendido eventualmente na put, ele não vê mais sentido em assumir aquele papel, mesmo com a vantagem de já ter recebido um prêmio naquele momento da venda, é claro que ele vai querer se desfazer daquele papel a qualquer valor. Isso também, assim, lógico que não é só isso, mas é uma das coisas que podem afetar esse tipo de circunstância do mercado. Então, só para concluir aí e passar a bola para vocês sobre a análise de vocês em relação a esse evento também, que é extraordinário, não é o único, mas são vários e vários eventos extraordinários acontecendo com o IRB. Eu faço as compras do delta mais próximo de 1 possível, tanto na call quanto na put, e faço uma venda do straddle ou do strangle, a depender da situação. Aí já é o short strangle, justamente nesse vencimento mais curto, tá, pessoal? Sempre buscando aproveitar o decaimento e a corrosão do preço em função, né, do potencial do delta deteriorando o preço dessas opções mais curtas. E aí, nesse caso, eu montei na quinta-feira uma operação dessa com o IRB. Comprei uma put e uma call dentro do dinheiro, longa, a put lá para agosto de 2024, a call só consegui comprar para novembro, porque não tem não tinha strike abaixo de R$1 para frente, né, só ali em novembro, e eu fiz a venda do straddle. Aí foi onde a galera começou a falar, pô, se deu bem, porque de fato, tanto a put quanto a call estavam desvalorizando bem, então realmente potencializou muito o meu ganho na sexta-feira com essa montagem. Então é uma das maneiras aí que vocês podem estudar para usar as LIPs, né? Você tem aí Rafa, alguma situação diferente, um olhar diferente para essa possibilidade dessas quedas aí, tanto da put quanto da call, num ativo como RB, nessas condições? Não é só IRB, não. Existe uma coisa chamada efeito Rowley, que ali em torno de 22, é aproximado, não é exato, mas em torno de 22, 12, 6 dias para o vencimento, vocês vão ver que a maior parte dos ativos tem uma queda, independente da direção, vai estar caindo, vai estar subindo, está caindo call e put, ou caindo e vai estar caindo as duas. Isso é efeito Rowley. Ele é um efeito que a gente tem por observação, tá? Eu não vou saber mensurar cientificamente porque isso acontece. Tem um calendário que foi feito sobre esse efeito, tem lá no meu grupo, inclusive, no Telegram, que quem fez esse calendário foi o Raul do Jumba. Inclusive, dá boa noite, o pessoal do Jumba está assistindo a live aí, o pessoal fera demais. E foi o Raul que fez esse calendário, eu pedi para ele para compartilhar no grupo lá, então é bem interessante. Então, perto disso ali, em torno de 22 dias úteis para o vencimento, 12 dias e 6 dias, a gente nota que tem essa queda geral nas opções, então é comportamental do mercado, né? Então é uma coisa, claro que IRBR ele está com uma volta, é que, na verdade, tudo tá, vocês já viram o IV percentile de BOVA hoje? Então, tipo, tá tudo com a vol lá em cima. A Petrobras, cara, eu olhei essa semana uma rolagem na linha do dinheiro de Petrobras, estava dando quase R$2 na call. Cara, que é isso? Eu estava impressionado quando estava dando 1,10, eu já achava muito. Então, a volta altíssima. Uma coisa interessante para o pessoal usar as LIPs, aí, que o assunto de hoje é opções longas, né? Com proteção por causa da taxa de juros no Brasil e em alguns outros países, né? Não é regra. As puts longas, dentro do dinheiro, elas passam a valer, elas têm a precificação abaixo do valor intrínseco. Então, ela está saindo em promoção. Ela sai em promoção. Por quê? Por causa da taxa de juros. Eu já mostrei, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é porque o camarada institucional ele aceita vender mais barato, porque a taxa de juros está alta, o dinheiro está rendendo na renda fixa e tal. Mas o que é interessante isso? Você pode fazer operações de proteção, aquela capital garantido sintético, que ela é muito mostrada pelo professor Su, onde você compra, por exemplo, ativo e compra uma opção longa dentro do dinheiro. Ela é bem simples. Digamos, Petrobras está 30, o camarada vai lá e compra o ativo a 30, né? Ele tem o ativo a 30, e vai lá e compra uma opção do 35, uma put, bem dentro do dinheiro, pagando, em vez de custar os R$5 que ela deveria, ela vai estar custando R$2 e pouco. Então, esse camarada, ele vai ter uma proteção violenta na queda, e na alta tem a lucratividade do ativo. Então, digamos que ele pagou R$2,50, ele vai ficar com um preço médio na ação de R$32,50. Mas ele lucra toda alta e a queda não é um problema para ele. Quer ver uma coisa? Em BOVA, eu estava olhando quando estava rolando a conversa,
Hoje teve negociação da BOVA T150, que é lá para agosto de 2024, mais ou menos 2 anos à frente. Hoje teve negócio dela a R$ 26. Cara, isso aí é do Strike 150. Ela saiu com R$ 16 de desconto. Então, e é muito legal ter uma put dessa, o pessoal que tem portfólio. Eu não tenho ações na carteira, eu opero só opções hoje. Mas quem tem um portfólio, você pagar barato numa opção dessa. Outra coisa, BOVA não paga dividendo, na qual é legal o pessoal ter LIPS, porque quando o ativo paga dividendo, você ganha esse dividendo. Não em forma monetária, mas tem um ajuste do strike, né? E o ativo normalmente, se é um bom ativo, vai voltar a subir. Então você tem esse valor acrescido, né? Porque quanto mais ITM uma call comprada é melhor. E a put não. A put é ruim quando paga dividendo. Mas no BOVA não, o BOVA não paga dividendo. E lembrando que o BOVA é uma TF que replica o índice, então uma proteção de carteira excelente seria você ter uma put longa dentro do dinheiro de BOVA pagando baratinho. E outra coisa, quando a taxa de juros começar a cair, essa put vai valorizar naturalmente. Então é uma coisa interessante, é um ponto de vista para o pessoal observar aí. Show de bola, galera. Exatamente. Deixa eu até aproveitar aqui o gancho que o Nobre deu para mostrar para vocês aqui o quão é verdade. Ó. Eu tenho uma opçãozinha aqui de Petro, F240, lá para junho de 2023, do ano que vem. Nem tá tão longa assim, mas olha o efeito do dividendo realmente. Ó, o strike caiu para 6,6, né? Tô com strike em R$ 6 em Petrobras, justamente corroborando com o que o nosso querido Nobre está falando aí, que você não recebe no bolso, mas você tem um abatimento do teu strike, o que é exatamente proporcional, tá, galera? Então, aproveitando aí, dá também um salve pro nosso amigo Felipe Borges, aí tá também descomplicando as opções, outro cracaço aí das opções, tá sempre com a gente, e o nosso amigo Claudinei aí, o Claudinei é feríssima, brabo, cara da turma aí do mercado democrático aí também com o nosso amigo Wellington Teodoro. E aí, Theo, você tem aí alguma coisa mais relacionada às LIPs que queira apresentar para a gente aí? Fica à vontade. As LIPs tem essa questão aí realmente também, a gente viu aí da questão da taxa de juros, e quando a gente fala de juros, nós temos que sempre estar analisando o macro, né? Talvez o elemento mais importante do mercado seja o elemento macro. E as grandes posições são montadas em cima dessas estruturas. O que nós tivemos no mercado aí recentemente? Bom, o mercado está divertido demais, né? Isso aqui está parecendo um parque de bang bang e tá muito legal. Então, nós tivemos aí Jackson Hole sendo esperado no seminário de Jackson Hole lá para ver as falas de Powell, para ver como seria mais ou menos ali, como o Banco Central americano iria atuar aí. Ele foi um pouco rígido nas falas, como não costuma ser, e o mercado veio e pancada, né? Foi bem legal, deu para aproveitar bastante lá naquela sexta-feira. Só que não foi tão pancada por quê? Porque na outra sexta-feira nós teríamos aí mais eventos, né? E agora, nós tivemos inclusive um evento na sexta passada que foi me fugiu o termo aqui agora, mas estava sendo aguardado na terça, que é amanhã, a questão aí do PMI americano, né? Então, o mercado para ativo de risco, né, ele acabou semana passada assumindo um pouco mais de risco, né? Mas nem tanto, porque vamos aguardar, o amigo comentou ali que o pré-market lá já tá interessante, né? Não sei se é uma notícia antecipada, né? Se o mercado está antecipando um movimento ou não, mas nós temos a questão aí do PMI sendo aguardado amanhã, e eu acredito que, dependendo dos números, né? Dependendo dos dados, nós podemos aí ter uma movimentação direcional diferente. Porque o PMI dos Estados Unidos, ele está relacionado a outros fatores que nós não temos ou não esperávamos do mercado europeu, né? O PMI lá da Europa, a gente sabia que ia vir ruim, sim, por questões energéticas. De novo, nós estamos falando aqui de energia, já acho que é a terceira ou quarta live que a gente fala aqui, e tem que falar dessa questão, porque a taxa de produção de qualquer produto lá ficou extremamente absurdo, o custo de vida está extremamente alterado, e isso altera tudo, né? Então, altera toda a questão de demanda e oferta, e, enfim, lá nós sabemos que iria vir ruim. Olha, e talvez o mercado não esperasse que fosse tão ruim, né? Foi ruim demais. Nós tivemos aí PMI da Alemanha
péssimo, da Inglaterra péssimo. Nós estamos acostumados com taxa de juros, com inflação, mas eles estão sentindo um gostinho de submundo, né? E eles não são tão bons, né, quanto os gestores aqui no Brasil são em relação à questão de precificação de taxa, tá? Nesse sentido, né, nós tivemos aí um Banco Central no Brasil atuando de forma muito enérgica, né? E salve a independência do Banco Central por isso, porque talvez ele abaixou a taxa demais no período da pandemia, era necessário, talvez 2 não fosse a realidade do país, mas começou a subir gradativamente, até assustando um pouco a gente pela velocidade, mas isso foi efetivo em determinado momento, né? Basta que a gente verifique aí que hoje nós somos um emergente de ouro, né? Nós somos o chupa-gringo aí que o Vinícius... Chupa-gringo, tá melhor, tá melhor. Eu já botei o jargão aqui, Vinícius. Agora para nós aqui é tudo chupa-gringo. Por quê? Eu estou dizendo todo esse rodeio. Eu estava querendo citar o payroll da semana passada e o payroll veio bom. O payroll veio bom para ativo de risco. O payroll, a leitura do payroll foi boa. Só que o gringo, em vez de vir com os 2 pés, ele veio com um só. Por quê? PMI amanhã. Tá? Eu coloco um tanto do capital, se vier bom, eu surfo com esse pouco, se vier ruim, eu entrei só com um pezinho e não sofro tanto, né? Não tenho que fazer tanta movimentação. Então, nós temos todas essas... hoje também lá nos Estados Unidos, né? Tem feriado, dia de trabalho hoje lá também, com pouca liquidez. Hoje, o mercado hoje abriu animadinho, depois logo acabou e já não tinha mais o que fazer. Hoje, depois das 11, para quem gosta de operar depois do horário da sardinha, né? Não tinha muito o que fazer. Hoje, depois das 11, chegou a ser um pouco chato. Hoje, depois do almoço, praticamente não olhei mercado. Não tinha muito o que fazer. Tava legal ver IRB, né? Mas Virou um evento sensacional. Galera, só para explicar rapidinho antes do Vini falar e também como o nosso querido amigo aí, Theo, falou sobre a questão do PMI, para quem não tá sabendo o que é, às vezes o cara chega assim, pô, esses caras falam um monte de sigla, de coisa que eu não entendo nada mais é do que o índice de gerência de compras, né? A gente já teve o industrial aí recentemente, agora estamos na fase dos de serviço, que mede aí um pouco da capacidade de compra, na parte de gestão também de suprimentos, né, da cadeia de manufatura aí também na região, não só do mercado americano, mas também no mercado europeu. De fato, quando esse indicador ele vem abaixo dos 50, mostra aí um indício de recessão na economia e acima de 50, uma perspectiva mais positiva, tá? Só para deixar a galera mais situada em relação a esses indicadores. Vini, o que você pensa aí? Vou ficar falar, Theo, desculpa, rapidinho, antes do Theo, só para concluir. Só para mim colocar um acento aqui, porque, bem colocado aí a leitura do que é o PMI, porque este é importante, porque é de serviço. Nós citamos aqui numa live que a questão das commodities, quando nós estamos falando de crise, é um case interessante, por quê? Porque a commodity ela consegue absorver o impacto da crise antes, tá? Ela é bem melhor precificada aqui no começo do que no final lá da cadeia produtiva. E serviço, olha só que uma coisa interessante, tá? A questão da demanda e da oferta nas commodities, elas vão se ajustando com o tempo, tá? Não tem o produto, eu subo o preço e a gente vai ajustando. Nós tivemos aí uma pandemia, isolamento social durante um bom período e várias outras crises aí climáticas, enfim, políticas, e os serviços que foram afetados, agora retomando, ele não volta. Ele não volta por quê? Porque eu tenho que compensar todo aquele período. Tá? Então, você pode observar aí qualquer serviço básico. O ferro caiu 50% do preço. Aí você quer construir e fala, nossa, agora eu vou construir porque está barato. Mas se você for ver a mão de obra, no serviço, na prestação de serviço, ela nem abaixou, ela aumentou. Tá? Então, por quê? Porque é natural que na questão do serviço, essa curva demore mais para se ajustar do que a commodity, tá? Eu gosto muito de operar commodities por causa desse primeiro movimento, se bem que é muito mais difícil de fazer a leitura. Eu vou aproveitar o gancho, porque nós tivemos aqui a presença do nosso amigo Vicente Zotti participando com a gente da live aqui, um dos maiores especialistas aí do Brasil, quando falamos principalmente de café, tá? E ele vai estar participando com a gente aí também de uma live para falar um pouquinho de commodities, um baita de um especialista no mercado americano também de opções.
e vai esclarecer aqui uns detalhes para a gente. Mas eu só queria esclarecer essa questão Sensacional. em relação a commodity, porque tem esse PMI de amanhã Foi promete bem, bem colocado, sim. Até porque quinta-feira também teremos decisão de taxa de juros na Europa, né? Zona do euro, dia 8 de setembro. É uma semana recheada, complexa, né? Porque tem feriado americano hoje, teve, né? Temos feriado brasileiro no dia 7, na quarta-feira, e com dados importantíssimos aí na economia, que podem bagunçar bastante aí o coreto. Fala aí, Vini, qual a tua perspectiva aí com relação à semana diante desses fatos todos aí? Acho que é o que o Wellington falou, pode dar uma destravada, né? Mais ainda, tipo, pode dar mais uma direção, assim, acho importante ficar de olho. Mas eu queria, assim, falar principalmente sobre o porquê que é tão interessante você ter esse conhecimento macro, né? Porque o time no mercado ele é muito importante. Então, por exemplo, eu cito muito, até brinco no meu Instagram direto, né? Essas lips que eu apontei lá no meu canal fechado, no meu grupo que opera junto comigo ali, que eram boas oportunidades, justamente porque eu entendia que o Ibovespa veio de uns 120 mil pontos para uns 90 e poucos, 100 mil pontos. Eu entendia que o macro, obviamente, ele tem piorado, mas ele estava num patamar conhecido ainda, né? Os indicadores eles estão meio mistos ainda, você não consegue entender muito bem para onde vai. Tem todas essas questões, principalmente de Europa, que, como o Elton falou, não sabe lidar com inflação, a gente não sabe. Eu entendo que a gente está num novo mundo, né? A pandemia trouxe muito isso, e é um novo mundo real mesmo, inclusive para a economia, para a macroeconomia. Tem muita gente vendo o problema pela primeira vez. Então, até que isso se entenda, é possível que você tenha que ser um pouco mais cauteloso. Mas essa foi a questão. Eu notei que julho, agosto, né, nessa correção, digamos assim, né, que muita gente chegou a entrar numa tendência curta de queda, o Ibovespa vindo dos 120 por 100 mil pontos, mas eu entendi que o macro assim, deu uma piorada, mas ainda era confortável. E muitas empresas, na minha análise gráfica e na minha análise fundamentalista, se mostraram baratas. E por isso eu mostrei algumas calls e entrei algumas calls longas, porque eu entendi que o cenário ele era positivo. Então, não adianta, mais uma vez, por mais que eu goste de algumas empresas para longo prazo, nem sempre a LIP vai ser o seu modo correto de investimento ou de trade, porque por mais que esse tempo seja longo, esse tempo longo pode não ser suficiente. Então, mais uma vez, só salientando o quão importante é você ter essa visão de macroeconomia para poder se posicionar em alguma coisa para longo prazo. E aí, um ponto importante que eu queria ter falado e esqueci, aí você falou sobre a TM, é até uma questão interessante, porque na escola americana, né, a LIPS ela é feita muito mais em TM, e aí tem toda uma questão óbvia de liquidez, que para eles é ótimo, então você consegue, você tem boas liquidez em opções de TM, mesmo longas e mesmo as curtas, mas eu, particularmente no Brasil, entendi que um pouquinho fora do dinheiro faz mais sentido para mim. E aí por quê? Porque em alguns momentos eu vendo call curta para poder baratear o meu preço médio da minha lips longa, e eu só consigo fazer isso, eu só vejo função de fazer isso quando ela está um pouco ATM, exatamente. Eu só faço venda coberta ATM. Eu não gosto da venda coberta ITM. Então, para mim, não faz sentido nenhum. Então, por isso eu entro sempre em NIPS um pouco fora do dinheiro, para me dar essa gordura, para oscilações normais de mercado, eu às vezes consigo vender a curta e coloco esse dinheiro no bolso. Obviamente, né, é importante, até inclusive falei com o pessoal da mentoria, essa call longa, para servir como garantia, ela tem que ser americana, porque se ela for europeia, ela só pode ser exercida no momento. Então, assim, se você vende uma call curta, né, e ela dispara, e você está usando essa call longa, essa LIPS como segurança, você necessariamente precisa que ela seja americana, que você vai poder exercer e aí honrar com o seu compromisso da call curta. Inclusive as corretoras, se você faz essa call curta vendida e não tem uma call americana longa comprada, elas vão te pedir garantia, como se você estivesse fazendo uma venda descoberta, né? Então tem todas essas questões. Por isso eu, inclusive, eu faço todas essas análises, né? Liquidez, mas hoje eu prefiro fazer um pouco mais OTM. Não faço muito, obviamente, não faz sentido nenhum você comprar um strike que você não vê o ativo chegando lá. Então, por exemplo, eu achava Banco do Brasil barato a R$30, mas eu achei que ele poderia chegar a 40, nunca a 60. Então, por que eu vou comprar uma call no 60, né? Tipo, beleza, pode ser que chegue, mas, cara,
a chance ela é bem menor, né? Então, sempre eu tenho que fazer essa análise em relação ao gráfico. Então, por isso que eu olho o gráfico também. Então, faço OTM porque em alguns momentos vai me proporcionar essas vendas curtas, e eu acho isso importante, porque é legal, porque esses casos que eu mostrei ultimamente no Instagram foram casos que andaram rápido. Mas eu tinha opções compradas bem antes, que não chegaram a andar, antes dessa última pernada dos 120, né? Mas que eu barateei muito o meu custo de aquisição fazendo venda de curta. Então, por exemplo, Petrobras, eu estou comprado há muito tempo, porque Petrobras é mais fácil de comprar com a longa também, né? Então, eu estou comprado há muito tempo. Eu não queria estar exposto ao papel por questão de estar alocando muito financeiro ali, então eu consegui alocar um financeiro razoável, e sempre que o papel dava aquela chacoalhada, e a gente sabe que Petrobras chacoalha, né? Seja política, seja econômica, então assim, tem muitas coisas que influenciam no papel. Então eu particularmente vendi bastante curta de Petrobras, nunca foi exercido, pode ter sido uma sorte, mas como eu falo, eu compro OTM justamente para ter essa gordura de vender a curta OTM também, e aí barateei muito, porque eu peguei esse prêmio várias vezes para mim, isso por vários meses, e aí quando o meu preço médio da minha longa estava bem longe, e aí quando o ativo andou, por sorte eu também não estava vendido na curta, porque eu entendi, as coisas vão... É assim, né? O ativo ele pode se valorizar muito, mas se você está sempre acompanhando o mercado, você vai ter uma ideia de quando a assimetria está muito boa para explodir ou não. Isso você tem que ter. Por mais que isso seja um pouco de feeling, de experiência de mercado, mas é bom você estar sempre fazendo essa leitura. Não precisa ser todo dia, mas semanal, mensal, ter uma ideia do tipo... Em algum momento eu entendi, cara, o risco que eu tenho de estar vendendo uma call curta de Petrobras agora é muito maior, porque ela pode realmente disparar, né? As coisas estão se desenhando para um Brasil descolando, pelo menos essa é a visão de curto prazo. Então eu parei de fazer, mas isso me ajudou muito a baixar o meu preço médio e me dar tranquilidade. Então quando o ativo foi, além de eu ganhar na valorização da call longa, eu tinha baixado bastante o preço médio dela. Perfeito. Acho bem interessante o que o Vini colocou aí, galera, porque assim, existem algumas coisas no mercado brasileiro que são realmente totalmente diferentes do mercado americano. Não vou nem entrar no mérito da questão do vencimento semanal, que realmente torna totalmente diferente o processo, da quantidade de ativos que são disponíveis para operação com opções, que também é um universo completamente diferente do nosso, a quantidade de liquidez, efetivamente, né, a liquidez efetiva dos ativos é extremamente superior ao nosso. Eu sempre falo aqui que o mercado brasileiro é um Beto Carreiro das opções e o mercado americano é a Disney, não tem jeito. É isso aí. Aqui vai brincar com o cavalo faísca e lá você vai pilotar e brincar com o Mickey lá, porque realmente é totalmente diferente. Mas, do ponto de vista operacional, a gente já está conseguindo fazer algumas operações realmente mais longas, coisa que há 3, 4 anos atrás já não era possível fazer, não só pelo custo, haja visto que as corretoras exigiam uma operação pela mesa, você tinha que abrir a posição de uma maneira totalmente, talvez, desfavorável àquilo que você realmente estava chegando no mercado. E o que eu quero colocar aí também, que o Vini falou bem, essa relação com a posição mais longa, mais OTM, ou levemente OTM, como o Vini falou, ela realmente faz muito sentido do ponto de vista da liquidez, mas existem ainda inúmeras situações no mercado aqui, em termos de corretora, que ajuda a atrapalhar bastante aí essa questão de garantia, né? Então, nem sempre só pelo fato de você ter uma posição comprada por vencimento posterior, a corretora entende aquele processo como um processo legítimo, que você consegue vender as opções. Não por acaso, a gente tem vários e vários assessores até de investimentos que não entendem absolutamente nada de opções, né? E desculpa te interromper, Diogão. E essa é uma estratégia super utilizada no mercado americano, né? Que é a Poor Man Coverage Call, que é você fazer o lançamento coberto sem ter o ativo, tendo uma call longa como garantia. Isso é totalmente comum lá, mas mesmo, concordo com você, várias vezes aqui já escutei gente falando, não, mas isso não pode ser garantia. Óbvio que é a garantia, você tem um direito ali de exercer, né? Como eu disse, existe essa diferença entre americana e europeia, então você tem que ter cuidado com isso. Mas se você tem uma americana, você pode exercer ela a qualquer momento. Se ela entrou dentro do dinheiro, só longa, é uma garantia. Sim. Mas assim, não necessariamente. Porque assim, se vai valor, por exemplo, você está comprado numa call do 20 e o ativo está 30, você vendeu uma call do 30. Se subir, porque vai ser exercido antecipado, a curta só se subir, só ficar muito dentro do dinheiro, e mesmo assim é difícil. Mas pode acontecer. Se subiu,
a sua longa valorizou. Não precisa nem levar para exercício. Vende ela e compra a curta. Ela vai valer mais que a curta. Concordo com você, mas aí entra aquela questão da liquidez da longa. Eu não sei se no momento eu vou ter a liquidez suficiente para aquilo ter. Obviamente, ela já vai estar dando dinheiro, concordo com você, já vai ter valorizado, Sim. mas em algum momento pode ser que eu tenha algum problema com liquidez. Então, em algum momento, raro, pode ser que vale a pena exercer a longa para poder. Se você não conseguir, né? Sim. É óbvio que a gente está falando aqui do pior caso possível. A curta você consegue. Sendo call, sai. Eu acho que sim também. Sendo qual sai. Na call é difícil você não conseguir sair aí com liquidez. Na put é mais difícil. O pessoal que está assistindo, cara, opera coisa com boa liquidez. Você não vai querer fazer isso lá com a azul da vida que você vai se arrebentar. Opções a gente depende de liquidez. Não adianta eu querer dar uma de aventureiro que eu vou me dar mal. Então, por exemplo, fazer uma coisa dessa, uma puro mesmo covered call, é muito inteligente, né? Mas vai num banco, vai na Petro, não vai querer se aventurar num papel que tem três séries de opções lá. Aí vai dar problema. Eu uso muito essa estrutura, pensando nesse teu raciocínio, Vini, de casar a operação da longa com a curta, no caso do short strangle aí, ou do short straddle, até que eu acho que é até mais fácil de manejar e ajustar o miolo, mas eu penso muito na consideração do que eu vou exercer lá na frente. Por isso que eu tento sempre fazer a combinação dessas compras longas no mesmo vencimento. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de Petro, como eu falei aqui, de junho de 2024. Eu tenho a call de junho de 2024 e a put de junho de 2024, ambas bem dentro do dinheiro. De maneira que, se eu exercer qualquer uma delas, e não será antecipada, será lá na frente, muito provavelmente, eu consigo comprar ela num preço favorável e vender ela depois num preço posterior. O que foi? Zé Luiz é fera, aí, um parceiro aí comentando. Ele ficou chateado que eu falei mal da Azul. Brincadeira, hein, cara? Mas não é a primeira vez que eu falo mal da Azul, não. Se eu tivesse falando besteira, tô falando aqui, porra, o cara tá... Ô, Zé Luiz, não magoa não, irmão. Tem gente mais magoada aí com IRB vendido, comprado lá no 37 lá e sofrendo agora que tá R$1. Fica calmo. Exatamente. Se o cara comprou a 30 e agora tá 1, agora é a hora de ser hold, tá? Agora é virou hold. Agora é sócio torcedor, né? O cara passa lá na RB, pega a carteirinha aí de sócio torcedor. A bolsa de valores ao longo prazo é só para cima. Vai lá. Vai nessa. É hora de seguir as continhas do Instagram da galera holder lá que senta em cima e senta em cima da mão aí, curte lá os posts e vai ver se vai voltar. Ó, Eduardo, abaixou o isso volta muito aquela questão do preço importa, né? É o que eu falo, por exemplo, Vega é uma má empresa? Não, longe disso, né? Tudo mostra que não. Mas quem comprou Vega 40 e tem Vega 25 agora tá puto, entendeu? Então, assim, o cara precisa entender isso, né? Não é uma questão do tipo... Por isso que eu sempre vou zoar, no Brasil principalmente, tá, gente? Eu acho que no mercado americano até é possível você fazer um buy and hold raiz ali, segurar. Os caras estão 10% no ano há 30 anos. Então, assim, porra, como que eu vou questionar um gráfico desse? Mas foi o que a gente falou do macro, né, Vini? Você pega uma taxa de juros... Exato. Durante 15 anos eu tenho uma taxa de juros de 2%, legal. Aí você pega aqui no Brasil a curva da taxa de juros do Brasil parece parece um papel, parece um ativo de oscilação. Então sobe, Então, deixa eu concluir, galera, em relação ao que eu estava comentando aqui, só para finalizar, e até vou responder a pergunta do Luciano, que ele estava falando aqui para a gente falar sobre precificação de LIPS. A gente está chegando aí no final, até falo para a galera seguir a gente aqui, ó, vai aqui do lado do ao vivo de novo, segue aí os 4, que somos sempre aqui para atender e ajudar vocês aí. Então, só falar com relação, como o Rafa falou assim, que tem liquidez sempre, que não é, a liquidez ela não é visível, nem sempre, né? Não precisa ter ordem no book para que você tenha uma saída naquela opção. E aí, lá na nossa série ali de 100 1 milhão, que eu faço todos os dias ali, segunda a sexta, meio-dia 45 no YouTube, lá do Falando em Finanças, eu vou lá e faço sempre uma operação assim de LIPS, mostrando para a galera o seguinte, vamos começar a pescaria. Você vai lá, identifica o preço justo por meio de qualquer modelo de precificação. Você vai falar de Black Scholes, como já falamos aqui, tem teoria da binarização, existem outras séries de teorias aí, ó, o Rafa gosta. Binarização na precificação, pô. Binarização na precificação, não. Não, é assim, calma, vamos chegar lá.
Tem nada a Eu ver queria com dar uma isso, pô. espetada nos espirais de Anaca. É porque não pode ficar sem Não falar faz sentido das isso que tu falou, pô. Teoria da Essa penalização é uma coisa anterior ao Black and Shows, uma coisa que não tem nada a ver com precificação, pô. Você me cortou com Porra. azul, irmão. Eu tinha que dar uma espetada em você. Uma brincadeira. Olha só, o Rafa vai num vídeo, aliás, tu tem vídeo, né, bom de teoria da mineralização lá no teu canal, né? Nobre Investidor tem lá, que é um vídeo top lá, falando sobre a teoria da mineralização, que vai gerar para você, galera, um mega do Megazord, que vocês vão conseguir aí, com 200 mil pernas, montar uma mega estrutura, beleza? Brincadeira. Mas, galera, olha só, de brincadeiras à parte e engolfos aqui de alta e de baixa, nós vamos trabalhar com o seguinte, eu estava falando sobre a Lipson, a gente encerrar essa posição, da precificação, Luciano, e a galera que está ouvindo. Você tem que escolher um modelo de precificação, tem vários, eu falei brincando aí, mas o Black-Scholes é o principal, né? Ele é o mais aceito mundialmente, o mais praticado, até por market makers, enfim, e você consegue identificar o preço justo da opção. A partir dessa identificação num preço teoricamente justo da opção, dadas as características principais, strike, preço do ativo, volatilidade, dias úteis para o vencimento, enfim, e a taxa de juros, né, naturalmente, você consegue identificar um preço ali que seria o mais adequado para aquele ativo, e aí você pode colocar uma ordem lá, e o segredo é ir trabalhando o book daquela maneira, ela sobe 1 centavo, cai 1 centavo, vai subindo aos pouquinhos, aí a grande paciência do pescador vai ter vai trazer para vocês aí um bom resultado, sem dúvida. Então, mesmo que a opção esteja bem dentro do dinheiro ou muito fora do dinheiro, é possível sair negócio à medida de que você vá testando o book ali e vá criando uma posição, tá? Lá nos vídeos, assim, a gente sempre vai ensinando e mostrando como vocês podem fazer isso. Então, segue a gente aí e acompanha o conteúdo e com certeza vocês vão aprender bastante, tá? Querem concluir aí com essa relação aí? Fala mais alguma coisa. Eu queria falar para focar realmente no Black Shows. Eu acho que se o cara procurar, ele vai achar outras coisas, mas não tem jeito, assim, por mais que existam alguns erros no método, na fórmula, a gente entende isso, mas o Black Shows é o principal. Então, por exemplo, você entra nos principais portais de opções, né, opções.net, o OpLab, o próprio Profit agora tem uma calculadora de Black Shows nativa ali, você consegue calcular, e é o que você falou, você chega num preço teórico, e aí você vai brincar ali no book para tentar brincar, que eu digo, você também é aquilo, né? Book é oferta de compra e oferta de venda, né? Oferta e demanda. Então, se você quiser pagar caro, vai ter alguém para te vender caro. Então, você precisa ter essa noção. Então, por isso que a calculadora vai te dar um norte, mas não necessariamente você vai conseguir fechar negócio. Eu, por exemplo, tem LIPS que eu mandei tem até uma questão que a gente não abordou, vai ter que ficar para um outro tema, que é a complexidade de se negociar LIPS nas corretoras do Brasil, né? Tem várias que não permitem, algumas a gente tem que mandar e-mail e tal. Então, assim, só para resumir, eu opero pela XP, tem que mandar e-mail e tal, mas, por exemplo, quando eu mando, eu seto um preço máximo e falo, deixa a ordem rodando aí até executar. E aí, já aconteceu, por exemplo, de uma LIPS eu demorar um mês e meio para entrar nela. E aí o ativo oscilou pra caramba, assim, oscilou pra caramba dentro de um range, né? Mas aquilo acabou que eu acabei sendo executado depois de um tempo. Então, assim, eu paguei um preço que eu achava justo. Tá certo. E aí, galera, só para complementar essa questão aí, mais uma vez, a gente não está falando aqui de recomendação de compra, de venda, dizendo que você deve fazer isso, a gente está apresentando aqui um case, uma coisa que, curiosamente, todos nós aqui operamos, mas cada um com um sentido diferente, com um propósito diferente, e mais uma vez, não tem certo ou errado, galera. O que importa realmente é você estar confortável com a posição. Então já falamos sobre isso aí, e aí o Eduardo tá falando aí, o embate entre o Pozinho e o Megazord. Então, esse é um embate bom, hein? Pra gente Vamos aproveitar, Diogão, que o tema de hoje foi sugestão de vocês, tá? Então a participação de vocês aqui é importante pra gente, vocês fazem a parte aqui desse debate, desse duelo dos Megazords e dos Pozinhos aí. E agora até a teoria da penalização entrando no meio dos pozinhos Megazord vai ficar legal. Então, brincadeira, eu já estou sugerindo pauta para os próximos programas aí, ó. Quem ficou boiando, o que é penalização aí, pode ser o próximo programa. Encaminha aí, pessoal, o tema de vocês aí que é extremamente importante. Eu vou ficar no meio dessa linha aqui para não entrar no debate dos dois aí, porque a briga tá legal. Mas quando nós estamos falando do Black Shows, a gente consegue ver muito bem a nossa educação cartesiana, né? E
Aí nós temos toda aquela linha de raciocínio construída no plano, né? E quando nós falamos da teoria da binarização, olha que algo interessante. Você pode, em vez de produzir o modelo e vir testar ele, você pode observar ele para depois operar, tá? Então, nas LIPs no Brasil, por causa dos juros, da taxa de juros, dessa oscilação incrível da curva do futuro aqui, que parece um trade, inclusive é o papel mais líquido da Bolsa, para quem não sabe. É muito interessante que você aplique essa teoria da observação. Qual é a diferença? Porque se não tiver book, você pede para a mesa vai te informar o preço. Olha, meu book está tanto, né? O amigo lá perguntou quanto era precificado. Se você olhou no modelo lá do Black Scholes, está R$5. Você não tem book a 5. Você coloca essa ordem a 5, não vai pegar. A 5 e 5 não pega. A 5 e 10 não pega. Liga lá para a Bolsa e pergunta para ver se eles não têm a operação para você. Lá, a R$6 eu faço. Então, beleza. Eu já tenho esse dado. Agora, se você já tem essa informação, anota e acompanha o desenvolvimento. Essa questão da observação aí, realmente da teoria, ela é antecedente praticamente a todos os modelos que nós conhecemos, estatísticos, estocásticos, enfim, né? É muito importante que você exerça essa teoria aqui. Mas eu só entrei aqui na linha d'água para que não entrar na porrada com os amigos. Só gostaria de comentar também que você vai ver a Lips lá, vai querer comprar uma opção longa, né? Eu uso, para mim é estranho falar Lips, porque eu não uso esse termo, mas ela é chamada assim. É bobeira também, eu acho, mas como veio lá do mercado americano, isso a gente fica usando. É bonito falar inglês, mas foda-se também, eu acho bobeira pra caralho. Então, você não ter book não significa não ter liquidez, né? E quando você calcular no Black Scholes ali, calcula, mas bota o preço mais vantajoso para você. Tipo, o preço deu 5, quero comprar, bota 4,80 e vem subindo centavo a centavo. Porque às vezes eu já vi muita gente fazer também, não, o preço justo é 5. O cara botar a ordem, pum, pegou. Ou seja, ele poderia ter pego mais barato, né? Você lembrou agora uma coisa que eu queria complementar o Vini, rapidinho, Theo, só para falar, logo que o Vini acabou de falar, eu ia falar justamente isso, Nobre. Uma coisa que deve ficar clara aqui, para quem, todos nós operamos LIPs e concordamos, nunca, jamais, em hipótese alguma, opere a mercado, galera. Não lance ordem a mercado, não seja ignorante de pagar o valor que os caras querem vender para você. Você é que está numa posição de exigir o quanto você vai querer pagar nesses ativos. Complementa aí, Wellington, pode falar. Não, eu ia dizer aqui, né? Você que determina o chupa-gringo aqui, então Exatamente. Isso. Agradecer a participação de todos e agradecer a participação dos amigos aí, que o papo hoje foi muito bacana. Agradecer a participação aqui também do Júnior, do Batista, estava por aqui antes e das opções aí nos Estados Unidos e no Brasil. Muito bom aí, obrigado pela participação. Show de bola. Vai, Vini, quer dar um alô pra galera aí? Fica à vontade. Eu acho que a gente está no meio da despedida, né? Deu uma hora aí. Não, só queria agradecer aí, realmente. Eu até queria ter falado mais, mas realmente estou me recuperando ainda. Minha voz ainda está voltando e tal. Mas eu queria agradecer. Era um tema que eu gosto muito, então por isso que eu quis muito participar também. E queria agradecer os amigos aí. Acho que foi um papo de muita qualidade. Se o cara pegar e dar uma lida nisso aí, dar uma escutada, né? Ver de novo esse vídeo, ele vai entender muito bem que acho que dá para você entender LIPS como uma tese de investimento. E aí, como a gente falou, a gente não está recomendando nada, mas quantas pessoas você já escutou falando, pô, cara, Petrobras é 25, estava tão barato, mas eu não tenho 25 para dar em cada ação, né? Mas talvez você tenha 5 para comprar uma opção longa. E aí era uma forma de você ter surfado um movimento que você identificou e não conseguiu fazer. Então as opções, elas são maravilhosas até nisso. Você consegue investir, por mais que usar o termo investir com opções, tem muita gente que não gosta, vai me criticar, mas eu sei que eu entendo que uma opção de 18 meses, 12 meses até, a ideia é que seja um pouco maior, isso é um investimento, né? Por mais que seja um trade, porque tem um prazo definido, mas é um investimento, não deixa de ser um pouco de investimento também. Sem dúvida. E aí, Nobre, dá o teu recado final aí para a turma aí. Pessoal, só deixar um abraço, agradecer a audiência de todo mundo, responder a Soninha ali que ela perguntou ali se vai ficar gravado, vai sim. E, pessoal, é um prazer enorme sempre essa troca de informações aqui. É muito legal essa interação da galera, porque é um bate-papo entre amigos, não só nós, vocês também fazem parte dessa mesa aqui. Então, tenham noção que vocês fazem parte disso.
porque se vocês não estiverem aqui batendo um papo conosco, não faz sentido a gente estar aqui. E obrigado por tudo. Eu vou lançar, deu uma boa audiência. Eu vou lançar um pensamento. Pensem, raciocinem, e na próxima live eu quero saber a resposta. Opção comprada tem manejo? Pensem nisso e vamos falar na próxima segunda sobre isso. Olha lá, hein? Olha que boa reflexão aí pro final. Tem manejo sim, e depois a gente vai saber se tem ou não, mas pode ser bom, pode ser ruim, né? Vamos saber, vamos deixar aí pra galera dizer aí, porque vai aparecer um monte de teoria nova aí pra gente debater. Muito legal, galera. Fica aqui, então, meu muito obrigado a todos vocês também. Mais uma vez a recomendação, e antes que acabe a live, enquanto a gente faz essa consideração final, ainda dá tempo, clica aí em cima, perto do ao vivo, e segue cada um dos amigos aqui, o Vini Moraes aí, no Opções 3D, nosso querido Rafael Nobre, da Asa Quebrada, está aí um nobre investidor. Nosso amigo Wellington Teodoro, o Wellington Teodoro, que inclusive já deixou mensagem que tem fake news aí, tem um perfil fake se passando pelo nosso amigo o Wellington Teodoro, vendendo curso, mentoria e até mesmo, não está vendendo o corpo, né? Pelo menos isso, né? Não está vendendo o corpo do Wellington Teodoro, então tá bom, menos mal, não tá tão gatinho assim, não vai ficar aquele dança gatinho, então tá tranquilo. Galera, um grande abraço para todos vocês. Todo influencer hoje tem que ter um fake. É um sinal que tá fazendo sucesso. Esse é quando você o cara tá no auge, o cara tem hater e o cara tem fake, né? Tem hater, hater já tem um monte. Falta o fake. Mas tomara que eu não tenha. Galera, então amanhã. Tem vaga de mentoria esse ano, está fechado, então não adianta nem o clone tentar fazer, porque esse ano eu não atendo mais. Não abrimos. Pessoal, 12h45 amanhã, eu convido a todos vocês aí no canal Falando em Finanças no YouTube, acompanhar com a gente em mais um dia de labuta, de aula aí gratuita para todos vocês. Então fiquem com Deus, uma ótima semana. O nosso amigo Bruno Valente aqui já está informando que teremos volatilidade até sexta-feira, segundo o mercado americano. Vamos ver se isso realmente chega até aqui para nós. Quem opera opções é sedento por volatilidade, então quanto mais vol, melhor para todos nós. Um grande abraço, uma ótima semana para todos, fiquem com Deus, vamos para cima. Valeu, galera! Valeu, galera! Até!